Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje, a justiça que suspendeu em medida liminar o aumento do IPTU, a atualização da planta genérica de valores do IPTU. É bom dizer o seguinte, né? Milhares de pessoas serão beneficiadas, famílias de baixa renda, com 55 mil famílias, né? Com IPTU social, com a isenção e tal, e muita gente com um aumento pesado. É isso que a gente está discutindo aqui, né? Aumentos bem pesados. E é 60%, é 50%, 30%, é 1000%, né? Com o próprio advogado Diogo Nicolau Pizzica apresenta na sua ação na justiça. Então é isso que a gente está discutindo aqui. Chamou atenção, né? Porque os senhores falaram que faltou tempo, faltou debate e não se respeitou o trâmite normal, processual, nas comissões e tal. A própria OAB se manifestou essa semana dando conta de que pediu informações para a Prefeitura de Florianópolis e não as obteve, né? E sabe quando vai receber? Nunca. É o total desrespeito solene, não há esse vínculo de construção, né, social das ideias. Exato. É um grupo muito fechado, né, eu digo assim, o prefeito muito mal assessorado também nesses aspectos e está dando cabeçada. Talvez aprenda com repetição de erros. Só que quem vai sofrer no final de tudo isso é a própria gestão e a sociedade. Agora, vai ser repassada a conta por inquilino? Eu havia tocado rapidamente nesse assunto aqui. Bem lembrado, Renato. Sim, fatalmente. Os contratos de aluguel residencial são, via de regra, contratos de 3 anos, né? Ou seja, eventualmente, quem acabou de entrar num imóvel no final do ano passado e imaginava pagar um IPTU ou fez o seu aluguel com base no seu orçamento, com base no IPTU que foi cobrado no ano de 2013, fatalmente seria surpreendido com um aumento significativo de IPTU, porque o inquilino nos contratos de aluguel residencial é o responsável pelo pagamento, além do aluguel, do IPTU e do condomínio, eventualmente quando se trata de um apartamento, né? Então, sem dúvida nenhuma, os inquilinos seriam surpreendidos pela cobrança do IPTU muito acima do que haviam previsto no seu orçamento doméstico. Mas aí então nessa linha derruba-se a tese que vai beneficiar a população de baixa renda, né? Porque o proprietário não sente e repassa para o trabalhar tem tem condições de ter o próprio proprietário sente, o proprietário sente sim, porque a gente sabe que o inquilino ele faz conta. Eu tenho R$ 1.500 para gastar com moradia dentro do meu orçamento. A partir do momento que o IPTU passa a abraçar aí uma fatia maior desse orçamento, ele tem menos dinheiro para gastar com um aluguel. Então, ou ele procura um imóvel mais barato, eventualmente vai ter até que se mudar da cidade, se não houver, né? Ou então ele passa com o proprietário uma parcela maior da renda, ou ele vai ter que negociar com o proprietário, que muitas vezes para poder continuar mantendo um bom inquilino no seu imóvel ou para conquistar um novo inquilino vai ter que baixar o aluguel. Mas veja só, essa solução que certamente o inquilino vai pensar em de ter que trocar de imóvel e morar em talvez uma cidade vizinha, mas tudo isso também traz um outro tipo de inconveniente e também de custos, porque ele vai demorar mais para chegar ao trabalho, tem seus filhos que estão certamente estudando, os custos de transporte intermunicipal, etc., vai aumentar. Então, é um verdadeiro problema, né, que precisa ser levado em consideração essa complexidade. Não é apertar um botão, aumenta, tá, vamos lá, entra dinheiro. Não é assim? Então tem que, por isso que é importante um processo amplo, levar em consideração. Fran, eu gostaria ainda de tecer um outro comentário sobre o que se falou muito bem aqui, de que nós, recentemente foi aprovado na Câmara de Vereadores o novo plano diretor da cidade. Só que essa PGV, ela foi já realizada pela gestão anterior, ou seja, baseada no plano diretor antigo, né? Baseada no plano diretor antigo. Isso traz toda sorte de problemas, né? E na minha opinião é um pacto da mediocridade nós simplesmente aprovarmos a PGV desse jeito mesmo, com base num plano diretor anterior, e simplesmente jogar na mão do proprietário que teve talvez o seu imóvel, seja a destinação, seja o coeficiente de construção alterado pelo novo plano diretor, ele que se vire, né,
para pleitear administrativamente, para contratar advogado, contratar avaliadores e provar para o município que esse não é o IPTU justo para ele pagar. Porque aí é uma situação muito séria, até depois no judiciário. Claro. Não, porque aí e faz todo sentido, né? Porque imagina o cidadão, se você tem a planta genérica baseada num imóvel que tem uma capacidade construtiva reduzida, hoje reduzida, né? A planta genérica foi feita, né, com relação ao plano diretor antigo. E vamos atolar o pró-cidadão e o judiciário de demandas nesse sentido. Né? E a gente não sabe nem da capacidade da prefeitura em processar e julgar todos esses processos administrativos que surgiriam sem dúvida nenhuma. Fazendo justiça, a prefeitura diz que, não sei, da estrutura, enfim, diz que ninguém vai ter aumento sem antes ter o processo respondido pelo pró-cidadão. Até um outro aspecto que foi levantado sobre essas informações, e isso eu digo também em nome das entidades, um agradecimento público aos vereadores de oposição, quanto da base governista, até quanto à própria prefeitura, que todas as informações que as entidades pleitearam, salvo, claro, o estudo técnico, os critérios, isso tudo que faz falta dentro do sistema, foi possibilitado. O vereador Afrânio mesmo, todos os vereadores possibilitaram a gente que tivesse acompanhamento do processo legislativo, assim como a própria prefeitura nos convidou para lá comparecesse para que apresentasse. Claro que aí pôde-se verificar que essa planta genérica, ela era defeituosa, ela não tinha os aspectos necessários e os critérios, porque senão se tornaria até antagônico ou paradoxal a gente dizer que a planta genérica, eu digo como advogado das empresas, porque algumas entidades reclamam que não tiveram conhecimento. Não, nós tivemos conhecimento e vimos que, na verdade, é um mero mapa de ruas, de divisões de ruas, até com antagonismo ou com situações paradoxais. Uma certa... Até algumas situações, eu não digo nem paradoxal, são draconianas. Uma rua do Estreito tem um valor do metro quadrado muito mais caro que Jurerê. Muito mais caro que Jurerê. Ficou assim, Ficou. E a própria Beira-Mar, algumas distorções na Beira-Mar, né? Sim. Dependendo do trecho da Beira-Mar. Claro que a cidade muda, né? Sim. A avenida e distorções tanto para cima quanto para baixo. Saco dos Limões também. Santa Mônica tinha valor do metro quadrado mais alto, mais elevado que Jurerê. Eu digo Jurerê porque vamos dizer assim, claro, é de conhecimento notório que tem um metro quadrado um pouco mais elevado, se não muito mais elevado. Bom, nós vamos para o intervalo e, em instantes, as considerações finais aqui no Conversas Cruzadas IPTU, nosso assunto hoje.